Bom, aqui é o trabalho AP3 sobre a gestão de resíduos sólidos, tá? Também acabei citando a teoria das restrições, porque foi um assunto que foi abordado, né? Meu nome é Elisângela Ramos Ferreira da Silva. Pessoalmente, né, eu já tenho aí 10 anos de experiência na área de resíduos, aqui no estado do Rio de Janeiro, tá? Então, o trabalho, ele foi desenvolvido em cima da introdução, desenvolvimento, a conclusão e as referências bibliográficas. Então, esse daqui é o sumário. Então, na introdução, foi abordado principalmente, né, a mudança, né, do que foi o conceito de desenvolvimento sustentável na segunda metade do século XX. Inclusive, eu fiz uma citação aqui, olha, de Vilares, 2009, tá? Eu também fiz aqui, coloquei uma informação que foi importante, diante de diversos problemas, como, por exemplo, a poluição, contaminação por produtos químicos, esgotamento de recursos naturais, dentre outras questões maximizadas e provenientes de uma sociedade capitalista, verifica-se o crescimento dos movimentos ambientais, culminando no princípio do desenvolvimento sustentável, ONU 2014. Fiz aqui mais uma citação aqui, tá? Também citei Dávila, 2007. Né? Porque, assim, esse conceito de desenvolvimento sustentável, de meio ambiente, né, foi um conceito novo, é um conceito novo. Hoje é um conceito global, né? Hoje a gente está acompanhando aí na mídia, nas mídias, né, impressas e tudo mais, o desenvolvimento dessa temática e a preocupação, né, para as futuras gerações. Quais são os impactos que podem ser provocados caso a sociedade ou o mundo não tome, né, as devidas providências imediatas, inclusive, né? Então, tem países aí que aceitaram, no caso, o Acordo do Clima. Teve também um Acordo de Paris, já está acontecendo já uma outra reunião aí a nível global, né? Então, teve algumas nações que aceitaram, que assinaram esse acordo, e teve outras nações que não aderiram, porque possivelmente não conseguem enxergar que essa problemática é uma problemática real, tá? E que pode afetar, sim, o clima e a economia dessas nações, certo? Então, eu fiz aqui, olha, no meu desenvolvimento aqui, eu citei Cunho e Coelho 2003. Comecei a desmiuçar aqui a história, né? Também citei aqui Estocolmo 1962. Falei também sobre a ONU e o meio ambiente e as comissões que foram sendo formadas, né, ao longo do tempo. Bom, com essa minha experiência na área de resíduos, né, eu sempre participei muito de concorrências públicas e privadas, e dependendo do tipo de concorrência, por exemplo, fazia uma grande operação no Porto-Açu, Anglo-América, vou citar Anglo-América, que é uma mineradora inglesa que está localizada lá no Porto-Açu. Então, assim, antes de você participar de uma concorrência de grande porte como essa, você tem que assumir compromissos oficiais com essa empresa. E você tem que fazer declarações atestando que a sua empresa, no caso a minha, né, naquela época ao qual eu estava inserida, que a gente adere sim, que a gente cumpre com todos os pré-requisitos ambientais a nível municipal, estadual, federal. Porque senão você não consegue avançar no processo, né, nos demais itens. Então, normalmente, as empresas de coleta de resíduos aqui no Rio de Janeiro, quando participam de concorrências de grande porte, é um contrato, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, renováveis, eles querem que a empresa tenha esse compromisso, porque tem que atender o compliance, né? O compliance nada mais é do que o atendimento às regras, né? Às normas. Então, e o compliance está sendo cada vez mais inserido em grandes empresas aqui no Rio de Janeiro, tipo Merck, né? Tipo Abbott, Laboratório Roche, Metrô Rio. Então, são empresas que estão
cada vez mais aprimorando o seu departamento de meio ambiente. Só contrata empresas que também sigam essas normas de compliance. Eu também citei aqui um desenvolvimento sustentável para os humanos, né, no caso dos recursos, né? Como é que é o processo? Aí eu botei aqui uma fonte Braga 2007. Também informei sobre a teoria das restrições, que é chamado de TOC, certo? E listei os 5 passos para aplicação do TOC em uma organização, tá? Ou seja, primeiramente tem que identificar a restrição no sistema, né, numa capacidade de trabalho, calcular a rentabilidade por unidade do recurso consumida na restrição, enfim, tem que verificar qual é o problema, o que vai fazer para poder acabar com esse problema, qual é o processo, certo? As pessoas também precisam ser envolvidas, que cuidam, né, dessa parte específica dentro da empresa, precisa ter um treinamento para identificação, isso tudo precisa estar muito bem mapeado. Aí aqui, olha, tem aqui uma legenda aqui da FGV que mostra bem, olha, o processo de implantação do TOC, ou seja, identificar as restrições, explorar as restrições, subordinar tudo ou mais as restrições, procurar elevar as restrições. Se no passo 4 uma restrição for elevada, voltar ao passo 1. Não deixe que a inércia cause uma restrição no sistema. Aí botei aqui qual foi a consulta que foi realizada. Aqui é a questão da melhoria contínua, né? Que tenha sido aplicado também em empresas que têm um departamento de meio ambiente e se preocupam com isso. Então, a gente tem o quê? Melhoria contínua, identificar o gargalo, explorar as restrições, sincronizar o sistema restrição e levar a restrição. Falei também sobre gargalos, né? Mas aí é voltado para a análise do cenário, porque aqui o objetivo é identificar esse gargalo, né? E estudar para que não ocorra ou para que seja minimizado. E aqui, olha, essa parte aqui eu já coloquei já toda uma estruturação, mas voltado para coleta de resíduos, tá? Então, o que é necessário para você poder, por exemplo, prestar um serviço de coleta de resíduos? Preciso de visita técnica, preciso de mapeamento dos resíduos, preciso de educação ambiental. E aqui eu tenho eficaz, sim ou não? Se precisa de uma educação ambiental, como já aconteceu já em alguns clientes nossos, né? Que antes de a gente fechar um contrato, poxa, eu quero montar aqui o gerenciamento de resíduos sólidos. Então, eu preciso treinar os nossos colaboradores aqui da empresa para que eles possam saber que o resíduo classe 1, né? Ele é um resíduo de pilha-bateria, certo? Então, ele vai ser colocado, vai ser depositado, vai ser acondicionado esse resíduo em contêineres vermelhos ou em locais específicos, porque ele vai ter que ser levado para um setor de processo de multitecnologia, em alguns casos para fazer a logística reversa. Se for o resíduo classe 2, então vai vir aqui possivelmente a Conlurb ou uma empresa terceirizada e esse resíduo tem que estar disposto em sacos pretos, 100 litros no mínimo, certo? Ele tem uma capacidade de acondicionamento ali, que é o resíduo comum ou um resíduo heterogêneo, hoje chamado pela Conlurb de extraordinário, e esse resíduo, ele é composto de matéria orgânica, resíduo de varrição, papel de banheiro, material de escritório, certo? E aí vai se estudar a possibilidade de implantar um container incomodato ou não, ou vai ser somente o saco de lixo que a coleta vai pegar, que o caminhão do resíduo vai pegar, né? Ou então, se for resíduo infectante, tem que ter uma caixa de Scarpac, né? Normalmente coleta de 15 em 15 dias, depende do fluxo. Se não for hospital, de 15 em 15 dias. Se for hospital de pequeno, médio porte, é todos os dias. Então, você tem que fazer esse mapeamento todo na visita técnica. Então, aqui,
Processo produtivo consciente, geração de resíduos. Bom, de repente também essa empresa pode ter resíduos recicláveis. Papel, papelão, plástico, latinha, certo? Então, esses resíduos recicláveis eles vão ser levados para a recicladora e essa recicladora vai preparar esses resíduos para a indústria de transformação. Resíduo classe 1, classe 2, você vai começar a mitigar. Se for classe 1, tem que ter segregação e gestão adequados, correto condicionamento, correta destinação. Classe 2, segregação e gestão adequados. Reciclável, sim ou não? Destinação correta, agregar valor ao resíduo. Se for reciclável, tem a valoração, né? Que é por quilo por tonelada. E depois a emissão de relatório e indicador. Aqui, ó. Lá no site do INEA. Tá? E indicadores. E aqui a conclusão. Então, a conclusão é o seguinte: conclui-se que a mitigação dos possíveis gargalos de uma organização se faz fundamental a fim de identificar quais os fatores que impedem o desenvolvimento de uma determinada área para uma organização possa ser ofertada com qualidade desejada, atingir os lucros previstos e inerentes a qualquer empresa. Na área de gestão de resíduos, a elaboração do programa de PGRS, o mapeamento de todos os atendimentos às legislações e aos órgãos reguladores permite que os processos estejam sob controle. Caso surja algum gargalo, as providências deverão ser tomadas para se evitar o aparecimento de novos gargalos e assim o comprometimento no processo de produção ou, por exemplo, no processo de coleta, transporte e destinação correta de resíduos. Nesse caso, o planejamento estratégico e o conhecimento do tipo do negócio tornam-se fundamentais, além do treinamento para a alta direção da empresa e os colaboradores, a fim de garantir a assertividade do processo, certo? E coleta de resíduos, complementando, né, se torna-se fundamental, né, que as empresas, principalmente aqui do Rio de Janeiro, sejam conscientes, né, de que é necessário separar os resíduos, destinar os resíduos corretamente. Se tiver que valorar resíduo reciclável, fazer o controle da geração através de medições mensais, ou seja, o que um shopping gera mensalmente, né? De resíduo comum, resíduo infectante, resíduo reciclável, ter isso tudo mapeado e principalmente promover uma redução na geração de resíduos que são enviados para aterro. Então, esse é o grande desafio, né? É você não mandar os resíduos para o aterro, o resíduo classe 2. Muitos resíduos podem ser segregados, né? Se eles não estiverem contaminados, se eles não estiverem sujos, se eles estiverem ok para reciclagem, manda diretamente para reciclagem. Então, você vai estar diminuindo esse quantitativo. Aqui também, no item 4, eu fiz as referências bibliográficas para poder embasar o trabalho. Tá? Meu nome é Elisângela Ramos Ferreira da Silva, foi um prazer, né, participar aí dessa matéria, tá bom? Agradeço muito, obrigada.